Pô, não. Com o Igor. Ô, pessoal, tudo bom? Esperando que o Igor entrar. Vou dar aqui pra ele. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre extração. Olha, o Igor já está aqui, já vou chamar ele. Aí, muito bacana isso aqui, meu Deus. Boa noite, pessoal. Opa, Igor. Oi, boa noite, Felipe. Boa noite aí. Você consegue me Então, escutar, Felipe? direito, perfeito. E você, tá tudo ok aí? Tranquilo? Tudo bem, tudo sim. Tudo. Perfeito. Pessoal, então, Igor, primeiramente se apresenta aí para o pessoal quem é você, o que você faz e tudo mais. Oi, gente, boa noite. Eu sou Igor, eu sou farmacêutico de formação e tenho mestrado na área de produtos naturais e atualmente eu faço doutorado no Instituto do Cérebro, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o meu projeto de doutorado, ele trabalha com cannabis medicinal e epilepsia. Então, em linhas muito gerais, nós testamos diferentes extratos em modelos animais de epilepsia. E hoje eu gostaria de agradecer o convite feito por Felipe e por toda a equipe do Delta 9 para a gente falar um pouquinho a respeito de extração de cannabis. Eu queria um pouquinho antes, né, falar para as pessoas aqui do que vão assistir a gente, que essa palestra de hoje, essa conversa de hoje de extração, ela é mais focada nos pacientes que têm interesse em produzir a cannabis, né, os pacientes que têm habeas corpus ou ainda não têm habeas corpus, que estão tentando ter essa liminar de cultivo para produzir um medicamento seguro em casa, certo? Porque, assim, se você for falar de extração, a gente tem milhões de extrações diferentes, falar de rosin, Milhões de para falar de técnicas. CO2, de BHO, são várias técnicas diferentes. Um próprio estilo tem várias maneiras de fazer, né? A gente vai se deter hoje a um estilo só, que é uma extração alcoólica, que é a mais comum, que também vocês podem também procurar, que é muito parecida, aliás, que vem da Rick Simpson, que é uma extração de evaporação, né? Então Exato. a gente vai se manter a falar desse tipo de extração, mas podem vir algumas perguntas, se tiver alguma assim que a gente possa responder sobre outras extrações, a gente responde, mas o foco aqui hoje é a extração via alcoólica da cannabis. Exatamente. E o intuito dessa live é justamente instruir essas pessoas que para plantar, cultivar Sim. e também fazer esse processo extrativo nas suas casas. E, além disso, também instruir pessoas que estão ligadas a movimentos sociais, que estão diretamente em contato com esse movimento da cannabis medicinal e que pode ser um fluxo para ajudar, para canalizar essas ideias. Controlar é sempre muito importante, né? Como o Felipe falou aqui, por questões éticas, eu não vou ensinar ninguém a fazer medicamento. E o que eu vou fazer aqui é justamente instruir para que vocês possam ter uma preparação caseira. E a palavra que eu queria deixar para vocês hoje, para que vocês possam ter essa preparação caseira sempre uniforme, é que vocês precisam ter controle de todas essas etapas, né? Eu queria que Felipe, se possível, colocasse aquela primeira imagem para a gente começar a nossa live a falar sobre extração. Certo. Sempre que a gente. Vamos ver se ele consegue aí, mas enquanto isso eu vou adiantando. Sempre que a gente fala de extração, a gente vai lembrar que a extração é uma técnica e que existem várias maneiras de eu fazer a extração. Uma dessas formas de extração é a extração que a gente vai falar aqui, que a gente utiliza um líquido, que normalmente é um álcool, para extrair os compostos da cannabis.
Tá, mas que compostos são esses, né? O que é que tem nessa figura aí que Felipe colocou para a gente ver que é de interesse comum num processo extrativo? Quando a gente pega a nossa amostra vegetal de cannabis, seja ela uma flor, seja ela uma folha, seja ela, por exemplo, uma semente, o que a gente quer fazer é uma extração dos constituintes que a gente já sabe pelos trabalhos publicados na literatura, que eles são os principais constituintes da cannabis, que são especialmente o delta-9-tetrahidrocannabinol, que é o THC, o canabinol, que é o CBN, e o canabidiol, que é o CBD. Então, a gente tem esses 3 canabinoides principais que a gente precisa extrair. Só que a gente tem um problema muito simples, e essa é uma questão muito trivial no processo extrativo de cannabis, é que a cannabis, a espécie cannabis, a planta cannabis, ela jamais nos vai dar esses compostos CBD, THC ou CBN. A cannabis ela vai produzir esses compostos de uma forma ácida, então a cannabis produz o CBDA, o THCA, e essas substâncias, por reações, por exemplo, que envolvem temperatura, quando você aquece a planta ou quando você submete ela a um calor ou até mesmo à luz solar, esses compostos, as formas ácidas, são convertidos nas formas neutras, que são os compostos de maior interesse para a gente. Esses compostos na planta, eles recebem o nome de fitocannabinoides, eles são o que a gente chama na farmacognosia de metabólitos secundários, que a planta produz, e a planta armazena esses compostos em estruturas muito particulares que a gente chama de tricomas. Se vocês olharem aí nessa foto que o Felipe botou na nossa tela e vocês prestarem atenção, nessa flor a gente vai ver como se fossem uns pelinhos brancos. Esses pelinhos brancos são justamente os tricomas, que é onde ficam armazenados os fitocannabinoides. Esses pelinhos são justamente as estruturas que a gente quer quebrar para que eles possam liberar os canabinoides e assim a gente possa sequestrar esses canabinoides por meio de uma técnica de extração, né? Então, a primeira fase que a gente precisa definir aqui é de onde é que a gente vai extrair. A gente vai fazer uma extração a partir das flores, a gente vai fazer uma extração a partir das folhas, a gente vai fazer uma extração a partir de uma planta inteira, por exemplo. O ideal é que, se a gente quer obter um rendimento máximo na extração de canabinoides, que a gente utilize as flores. Por quê? Porque as flores da cannabis, da planta fêmea da cannabis, ela concentra esses canabinoides. Então, a gente vai ter as flores. Essas flores, elas precisam ser colhidas, e aí quem vai identificar ou quem vai dizer qual o tempo correto da coleta, né, dessas flores. Isso é extremamente variável e a gente entra em um outro quesito, que é você conhecer a planta que você está cultivando. Então, normalmente essas plantas de cultivo de cannabis, elas vêm de um banco de semente. Igor, e por que é interessante eu saber o que é que eu estou cultivando? Porque nesse banco de sementes, que normalmente são onde as pessoas adquirem a cannabis para o cultivo, você vai ter informações extremamente interessantes a respeito da composição daquela planta, do que é que ela vai produzir. Por exemplo, será que essa planta que eu comprei, a semente que eu cultivei, é uma planta que vai produzir mais CBD ou é uma planta que é rica em THC? Ah, mas para que é que você está falando sobre isso? Isso não importa. Isso só precisa saber se ela vai produzir canabinoides ou não. Não. Você precisa saber do que é que essa planta, por exemplo, é rica, para você direcionar a utilização desse tipo de planta para um determinado tipo de doença. Por exemplo, um exemplo muito clássico. Felipe já falou no início dessa live que a gente tem hoje inúmeros estudos clínicos publicados que evidenciam e que comprovam o uso do CBD no controle das crises epilépticas. E isso são em casos de epilepsias que a gente chama de epilepsias catastróficas,
que acometem principalmente crianças e que normalmente você não tem as crises controladas por medicamentos que estão disponíveis no mercado. Então, para eu tratar a epilepsia, em tese, eu teria que usar uma planta que fosse rica em CBD. Já para eu fazer o tratamento, por exemplo, de dor crônica, eu poderia utilizar uma planta que fosse rica em THC. Eu estou dando só essa importância para que vocês possam perceber que conhecer a planta é muito importante e que não vai ser qualquer cannabis que pode ser utilizada para qualquer tipo de tratamento. Então, depois que você tem a planta, depois que você já cultivou essa planta e que essa planta ela já atingiu uma idade ideal para que você faça a coleta das flores, o que você vai fazer, se você for utilizar as flores, é pegar essas flores e submeter essas flores a um processo de secagem, tá? Algumas pessoas também, alguns cultivadores, pegam, coletam essas flores, colocam essas flores em um frasco de vidro e colocam um pouco de sílica dentro para justamente fazer uma secagem gradual dessa planta. Eles chamam esse processo de cura, e a cura é justamente um processo de secagem. E por que é que a secagem é importante? Porque a presença da água no momento da nossa extração é o que menos a gente quer. Então vamos lá, recapitulando. Eu tenho a amostra vegetal, eu peguei essa amostra vegetal e submeti essa amostra vegetal a um processo de secagem, e depois que eu pegar essa planta já seca, que no laboratório a gente faz essa secagem em estufa, mas do ponto de vista existem várias formas de você fazer essa secagem, você vai agora começar o processo extrativo. Um ponto muito importante, essa secagem não significa dizer que você vai tostar a planta. Por quê? Porque você pegar a planta e submeter ela a altas temperaturas, isso também vai ter uma consequência muito séria para os canabinoides que serão extraídos durante o processo, certo? Então a gente Eu já acho que a gente pode ir falando definiu isso, aqui por qual era a exemplo, parte que é... interrompendo rapidinho. Pode falar, A gente Felipe. já falando, tipo, na hora que a gente vai falar sobre o aquecimento, a gente fala o que acontece na hora que aquece demais, entendeu? A gente pode, para agilizar um pouquinho mais o Exato. processo, a cada passo explicar o que vai acontecer nesse Ok. momento. Ok, então vamos lá. A gente secou a planta e agora a gente vai pegar a planta, o material vegetal seco, vai colocar num recipiente, que é no laboratório a gente usa esse recipiente aí, como vocês podem ver, estão os buds dentro, e a gente agora vai triturar essa planta seca. Em casa, o que vocês podem fazer é justamente pegar essa mesma planta e vocês triturarem no liquidificador elas. Um liquidificador obviamente limpo, né, gente? Que não esteja contaminado de outras coisas. Então, depois que você triturou essa planta, você vai agora colocar ela em contato com um solvente extrator. Vamos lá. A planta triturada, a gente tem uma regra básica que é o seguinte: o solvente extrator que a gente vai utilizar pode ser um álcool, por exemplo, o álcool de cereais, que muita gente utiliza, mas nós estamos utilizando o etanol absoluto resfriado. Então a gente pega esse pó e coloca em contato com o etanol. O etanol ele vai fazer justamente essa extração de retirar os compostos que estavam na planta e deixar em solução junto do etanol. E a gente forma esse caldo que vocês estão vendo aí, tá? Esse caldo é justamente o pó em contato com o etanol. E assim, eu devo colocar quanto de etanol, né? Normalmente, o que a gente usa aqui, a cada 1 grama do pó vegetal que você tem, você coloca 10 ml de álcool. Então, você faz essa relação a depender de quanto que você tenha de amostra vegetal. Depois que você coloca o etanol em contato com o pó, aí sim que se inicia o processo extrativo. Você vai pegar o recipiente e vai agitar por 5 minutos vigorosamente. No laboratório, mais uma vez falando, a gente utiliza outras formas para otimizar esse processo extrativo. Mas em casa, você vai usar
o etanol absoluto resfriado, coloca em contato com a planta e agita vigorosamente por 5 minutos. Terminou esse processo, você faz isso por mais 3 vezes, tá? Tem uma pessoa perguntando aqui se a gente pode usar álcool de cereal ou etanol absoluto. Mas no nosso processo extrativo a gente tem utilizado etanol absoluto resfriado e a gente tem tido excelentes resultados no processo extrativo. Mas nada impede também de você utilizar álcool de cereais, tá? Depois que você fez isso, você pega a suspensão, né, a solução extrativa, como a gente chama, e coa em um filtro de papel. Você vai deixar, então, a matéria vegetal isolada, separada. Se você quiser, você pode passar novamente esse etanol, né, uma nova solução de etanol, para que você aumente a capacidade do processo extrativo. E agora a gente tem o que Felipe colocou aí na tela para a gente. A gente tem um caldo verde, e esse caldo verde nada mais é do que a solução extrativa de cannabis. A gente tem um caldo verde, o álcool, tem um colega perguntando aqui se pode usar álcool isopropílico. O álcool isopropílico não é indicado para esse tipo de processo extrativo, tá? Normalmente o mais indicado para você utilizar é o etanol absoluto mesmo e o etanol resfriado. Esse etanol tem que estar idealmente E resfriado. Depois que você tem qual a porcentagem desse álcool? O etanol absoluto está 96 normalmente, a depender de onde você compra. 96, Viu? né? Não é o etanol, Certo. o etanol 70% não. No laboratório a gente tem um álcool mais puro, que é o 99%, que é o álcool que a gente chama para análise, né? Grau HPLC. Mas talvez as pessoas não consigam comprar isso de forma tão fácil. Então você tem esse caldo verde aí que a gente chama de solução extrativa. Essa solução extrativa agora ela vai ser aquecida para a gente retirar fora o solvente extrator. Então você vai pegar essa solução extrativa, passar para uma panela e ligar essa solução extrativa. Agora, ligar o fogo e colocar essa solução extrativa em altas temperaturas, né? Quando eu falo altas temperaturas, é bom sempre você ter um controle de até quando você vai aquecer essa solução. Eu recomendaria que você tivesse um controle mínimo do aquecimento da sua solução para que você possa replicar esse processo outras vezes nas mesmas condições de temperatura. Por quê? Porque, novamente, aquecer demais, fritar o extrato não é bom. Então, você vai aquecer gradualmente. O etanol ele vai evaporar. Nessa etapa, você precisa ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque se você tiver um exaustor de cozinha, você precisa ligar esse exaustor, porque senão, por exemplo, você vai ficar com muito etanol você corre o risco de ficar bêbado, né? O etanol está ali evaporando e você está inalando aquela quantidade de etanol. Então, idealmente seria que você tivesse um exaustor, mas nem todo mundo tem uma capela de exaustão em casa. E aí você vai ligar o exaustor e vai tentar retirar esse etanol de uma forma mais caseira, vamos dizer assim. Depois que você retirou isso, a gente vai ter o extrato. Você pode mostrar aí, Felipe, por favor, como que é o extrato, depois que a gente retira o etanol? O extrato, gente, é essa resina que a gente chama, né? Ele tem uma consistência como se fosse de um chiclete, ele fica meio pegajoso. Então, você precisa ter cuidado no momento do aquecimento. Tem uma pessoa perguntando aqui até quantos graus você deve aquecer. O etanol ele evapora em aproximadamente 80 graus Celsius, né? Então não tem risco de incêndio, né? Tipo, não teria perguntado se teria risco de incêndio. A depender de como você vai manipular, né? Essa amostra você precisa ter cuidado e você ter o mínimo de precaução, porque afinal ali dentro tem etanol sendo evaporado, né?
Então, você E, vai e aquecer. outra pergunta, Igor, que eu acho que também é bom o pessoal Sim, saber. Qual é a proporção de gramas de cannabis para a extração no final? Né? Tipo, 10%, 15%? Quanto tem no final de extração? exatamente. Sim, sim. Pronto. Ótimo, ótima pergunta. Seguinte. A gente parte normalmente de uma quantidade de material vegetal e chega em uma quantidade X dos extratos. Né? A gente chama essa relação da quantidade de extrato final pela quantidade de massa de material vegetal de rendimento. Esse rendimento normalmente ele varia de 1 a 2%. Isso significa dizer o quê, em linhas gerais? Que se eu partir de 10 gramas de flores secas, eu vou obter aproximadamente 1 a 2 gramas do extrato de cannabis. Lembrem, o extrato ele é um concentrado de substâncias. Então, você retirou aquelas substâncias todas que estavam naqueles 10 gramas e você reduziu ele a um volume muito baixo. Mas mesmo assim, esse volume sendo muito baixo, você tem muitas substâncias ali dentro. Então você vai ter, se a sua extração for bem feita, você vai ter um rendimento de em torno de 1 a 2%, eu diria, mais ou menos. Certo. Eu passo para outro Ok? slide. Alguém tem mais alguma pergunta desse processo? Ou não? Desse processo extrativo, para a gente conversar um pouco? Depois disso, no caso, o paciente dilui o Depois que o extrato. extrato Depois que o extrato estiver pronto, o paciente vai pegar esse extrato e diluir ele em azeite de oliva, ou óleo de milho, ou triglicerídeos de cadeia média, que é também um veículo que ele pode ser utilizado para solubilizar esse extrato. Então, essa resina aí, a pessoa normalmente não vai tomar isso. O que ela vai fazer é uma diluição. Então, ela vai diluir isso daí em azeite de oliva, em óleo de milho ou ainda em MCT, que é esse outro veículo. Tá? Tem alguém perguntando aqui quanto tempo ela vai deixar no fogo desde a solução extrativa até a formação do extrato final, vamos dizer assim. Você vai deixar no fogo até o etanol evaporar. E quando o etanol evaporar por completo, você vai perceber que na sua solução, onde tem o extrato, vão formar microbolinhas. Esse tempo que é de extração é extremamente variável, gente. Você vai depender de quanto que você vai estar trabalhando para você evaporar, né? Quanto de líquido você vai ter para poder evaporar. Só uma correção do que eu falei aqui, que Sérgio está me lembrando, que o rendimento não é 10 a 20%, tá? É 1 a 2% de rendimento. Mas isso dá para De, o de uma total. conta que eu fiz errado. Da Não, mas tipo, quantidade da quantidade de massa inicial, né? certo. E outra coisa, nós temos mais 10 Ok? minutos, tá? 8 minutos, na verdade. Aí, para Hum, adiantar aqui o próximo passo. sim. Pode passar para a próxima figura. É essa? Gente, essa figura aí, Não dá pode para ver passar para direito outra, ela não vai dar para a gente ver legal ela. Passa outra, Felipe, por favor. Essa outra figura aí, gente, é só para mostrar para a gente a importância do aquecimento nesse processo que a gente tem de converter as formas ácidas em formas neutras. Por exemplo, se vocês olharem para essa barrinha vermelha menor, que tem um monte de quadradinho branco, a gente tinha uma planta que foi secada a 55 graus. Quando a gente analisou essa planta, ela tinha essa quantidade de CBD. Se a gente pegou essa mesma planta, um pedacinho dessa mesma flor, e secou ela a 135 graus, e depois analisou essa planta, esse processo de aquecimento ele converte aquela forma ácida CBDA em CBD e a gente tem um aumento na quantidade de CBD.
Mas um parêntese, aquecer demais também não é bom. À medida que a gente forma tanto o CBD como o THC, o aquecimento ele leva à produção do produto de degradação dessas duas substâncias, que é o CBN. Então, quando a gente degrada CBD e THC, aquece muito, a gente acaba formando CBN. Então, esse gráfico é só para mostrar para vocês que o aquecimento ele leva à formação das formas neutras. Né? Igor, perguntaram aqui se pode aquecer a planta no forno baixo. Pode aquecer a planta no forno baixo, sim. Você só não vai deixar a planta tostar, tá? Mas se você controlar essa temperatura, você inclusive pode fazer o seguinte: você pode botar o forno para aquecer. Depois que esse forno estiver aquecido, você abre a tampa e coloca a planta dentro para ela secar. Papel alumínio embaixo? Exato, isso. Perfeito. A gente Você tem não mais faz... alguma imagem aí, Essa Felipe? aqui. Tem essa aí, né? Essa aí é só para a gente falar um pouco sobre o panorama geral, né? Porque vocês podem estar perguntando, nossa, por que que esse cara está falando numa live sobre extração de cannabis? A gente tem um serviço no Instituto do Cérebro que a gente analisa gratuitamente todas as amostras de pacientes que possuem o salvo-conduto e que têm interesse em nos mandar para a gente fazer esse tipo de análises. Tá? Então, se você de repente conhece um paciente que está autorizado pela justiça para plantar, cultivar e que existe dentro do salvo-conduto dele, que ele possa fornecer um pouco dessa planta para a gente dosar os canabinoides e essa pessoa conhecer o remédio que ela toma, a gente faz esse tipo de doseamento. E nesse gráfico ele mostra justamente algumas das amostras que a gente analisou em todo esse tempo. E a maioria das amostras que a gente analisa são plantas ricas em THC, né? Poucas plantas elas chegam para a gente como ricas em CBD. A análise é feita por HPLC, tem uma pessoa perguntando, ela é feita por HPLC, a gente faz uma extração prévia e passa no HPLC em um detector de ultravioleta para identificar essas amostras, tá? Muito bom. Então, é bom para entender que nesse gráfico, do lado direito tá as amostras com THC e do lado esquerdo com o Isso, CBD, não é isso? isso. São amostras que têm alta concentração de CBD e o que a gente vê é que a maioria das amostras que chegam para a gente são amostras ricas em THC. Nós estamos fazendo isso no Instituto do Cérebro da UFRN, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato pelo meu Instagram, que eu passo as orientações para quem tem interesse em fazer esse tipo de análise. E, mais uma vez, as análises só são feitas com aquelas pessoas que têm autorização da justiça para fazer isso, tá? Uma pessoa É, perguntou aqui se pode fazer uma extração de cannabis utilizando manteiga. Olha, hoje a gente está falando só da extração que a gente utiliza o etanol, mas a manteiga também pode ser utilizada para extrair os componentes da cannabis, porque a manteiga ela é apolar, assim como os compostos da cannabis. Mas a gente está fazendo hoje essa live mais para falar a respeito da extração utilizando álcool, para que depois essas pessoas possam utilizar o extrato, diluir e fazerem o uso medicinal assim como elas queiram para tratar as enfermidades dela. também que perguntaram agora há pouco sobre a extração diretamente no azeite de oliva, né? Tipo, é possível extrair, mas tem duas questões importantes, que a pessoa provavelmente antes não fez a descarboxilização da planta, então Exato. CBDA, THCA não virou CBD e THC, né? E você Isso, não tem isso, controle nenhum da quantidade exata de extrato que você tem, né? Então isso. fica um pouquinho complicado você saber exatamente a dosagem ali de extratos, quantas E quando a gente faz completas. quando a gente faz esse tipo de Pode errar. extração no laboratório,
Quando a gente termina o processo de extração, que a gente está só com o extrato, a gente pega esse extrato e depois já vai passar na máquina para olhar o que é que aquele extrato é rico em. As pessoas que querem também fazer esse tipo de análise, elas precisam trazer para a gente um pouquinho desse extrato, uma amostra muito pequena mesmo, do extrato, para a gente saber o que é que tem. Quando a gente sabe o que é que tem, a gente transforma isso em números e, por exemplo, a pessoa que está fazendo uso da preparação medicinal, ela vai saber quanto de CBD ou quanto de THC tem em cada gotinha que ela está tomando, né? Ela vai conhecer exatamente o teor de canabinoides que tem na preparação medicinal que ela está fazendo uso. Perfeito. Pessoal, quem tiver mais dúvidas, né, sobre extrações, ou você vai falar com o Igor, no nosso Instagram, no feed, tem o Instagram dele, para falar com ele também, nosso Stories também tem. E pode fazer perguntas que depois a gente passa para ele, a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Queria agradecer muito ao Igor pela sua oportunidade aqui. Tem muita coisa para falar, foi muito pouco tempo, assim, né? Muito rápido. Falaram para ele fazer um workshop de extração no próximo fórum. Exatamente. Eu acho uma ótima ideia, né? Vamos conversar mais sobre isso, esperar que tudo volte ao normal para poder fazer esse workshop. E Igor, você quer dar algo no final? Algo depois para o pessoal aqui? Isso, eu queria... Sim, eu queria agradecer a oportunidade que vocês estão me dando em participar. Eu acho que ações como essas, num país como o nosso, são extremamente válidas. E a gente precisa continuar lutando pelo que a gente acredita, porque se a gente não for atrás, ninguém vai. E são ações como essas que fazem a gente se unir, a gente entender que isso é interessante, que a gente precisa lutar pela causa. E é muito legal juntar todas essas pessoas aqui, porque a gente cria um sentimento de representatividade muito grande. Obrigado, gente, pela troca de informações com vocês. Muito obrigado. Agora eu vou encerrar essa live, vai estar salva. Em sequência, é uma live com o João da Cuterx, falando sobre terpenos canábicos, já para seguir essa linha de extração. Tá? Obrigadão, Igor. Até a próxima. Até já, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau.